assembleia, na qual teremos 2 candidatos à direção geral do campus de Erechim do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, trazendo as suas ideias, seus planos para a gestão que começa no próximo ano. Okay? Bom, algumas coisas vocês já devem ter percebido. Temos membros da comissão, tá? Deixando papéis para que você possa formular as perguntas, tá? Que serão feitas aos 2 candidatos, de forma direcionada. Por favor, então, coloquem as perguntas nas urnas para cada candidato. Outra coisa, o início vai ser agora às 17h30, iremos até às 18h30. Os candidatos, inicialmente, tá, vão expor suas ideias, fazer uma apresentação de 10 minutos, cada candidato. Após exporem suas ideias, nós abriremos, então, para as perguntas, que terão tempo de resposta, máximo de 3 minutos. É isso, então, foi sorteado a ordem, então, de início para a explanação das ideias, e quem começa, então, é o professor Eduardo. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que esse é um momento histórico para o campus Erechim, essa possibilidade de nós discutirmos essa consulta a quem irá comandar a instituição nos próximos anos, até quando nós tivermos efetivamente uma eleição para a direção geral. Eu acho que nós somos muito felizes de termos 2 candidatos comprometidos com a instituição e 2 candidatos que certamente procurarão exercer a melhor função possível na direção para que o campus continue crescendo como ele cresce e se torne, talvez, o melhor campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos que pensar grande, porque a nossa equipe é excelente. E não só a nossa equipe é excelente, mas também o nosso corpo discente. Aqueles que vêm atrás da educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus de Erechim. Eu vou primeiramente fazer uma pequena apresentação, já que talvez vários dos colegas que aqui estão hoje não me conheçam, ou não tiveram a oportunidade ou de ser meu aluno ou de ter trabalhado comigo. É importante que nós conheçamos os candidatos para que nós possamos fazer uma boa avaliação daquele que irá gerir a nossa instituição até que nós tenhamos uma direção geral efetivamente eleita. Nessa consulta, eu coloquei o meu nome à disposição pela intenção de continuar o trabalho que eu já venho realizando em prol da instituição. Eu aqui cheguei, e casualmente nesse momento, eu imagino que o João Rogério não esteja aqui, mas o único servidor que entregou a sua ficha na instituição antes do que eu, digamos, dos novos, foi o professor João Rogério. Eu fui o segundo e desde o primeiro dia eu estou aqui na instituição. E desde o primeiro dia, ainda quando o professor Celso era o nosso diretor de ensino, eu me coloquei à disposição para trabalhar no crescimento da instituição, principalmente em uma função que foi muito importante ainda quando nós chegamos aqui em 2009, que é a divulgação da instituição, que é o reconhecimento da instituição, que é ir em todos os municípios da AMAL semestralmente, em colégios, em prefeituras municipais, em secretarias de educação, levando o nome da instituição, divulgando os nossos cursos e atraindo muitos alunos aqui para a instituição. O professor Celso e os demais colegas que estavam aqui no primeiro momento sabem como foram momentos difíceis. E essa luta foi ganha com a colaboração de todos nós. Cada um de nós fez a sua parte. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Alguns de vocês que são mais experientes, digamos, na instituição, devem se lembrar do início do glorioso curso técnico em vendas, onde a primeira turma se formou, e inclusive na formatura, comentavam que foi o curso de Eduardologia. Talvez muitos de vocês não sabem, mas eu dava aulas de segunda a quinta-feira e todos os alunos tiveram quase todas as disciplinas de administração comigo. Então isso é uma garantia, digamos, do comprometimento que eu tenho para com a instituição. E além disso, mesmo estando no menor grupo de administração desde sempre, nós conseguimos abrir um curso superior de tecnologia em marketing, no qual nós vamos ter muito orgulho de formar vários dos discentes que aqui estão, na primeira turma de curso superior do campus Erechim. Eu acho que essa é uma conquista de todo o grupo.
não é uma conquista particular dos professores e docentes e colaboradores da área de gestão de negócios. É uma consulta, digamos, é uma conquista de todos nós. Todos nós colaboramos para que isso se tornasse realidade. E é nesse espírito que eu coloquei o meu nome à disposição de vocês. O espírito de quem viaja divulgando a palavra da educação e, principalmente, divulgando a instituição. E me deixa razoavelmente preocupado se nós tivermos ou tomarmos um rumo distinto daquele do qual nós fomos criados. Nós fomos criados para atender uma necessidade da região. Uma região que não tinha instituições federais. Quem quisesse cursar um curso gratuito, um curso de qualidade, um curso que desse formação, um curso que desse reconhecimento nacional, tinha que se deslocar no mínimo para Santa Maria. Hoje não. Hoje quem está aqui no município de Erechim, quem está aqui na região do Alto Uruguai, tem duas oportunidades. E dentro das nossas áreas que nós trabalhamos, a área de gestão de negócios, a administração, a área de alimentos, a área de mecânica e a área de vestuário, nós somos, sem sombra de dúvidas, a melhor instituição do norte do Rio Grande do Sul. E é esse o meu desejo, que nós continuemos a ter a melhor instituição do norte do Rio Grande do Sul, dentro das áreas que nós atuamos. É por isso que dentro das prioridades que vocês receberam neste singelo panfleto que nós distribuímos para vocês, a principal luta que nós temos que ter é a nossa constante verticalização do ensino. Para quem não sabe, a verticalização do ensino é nós oportunizarmos aqueles que não têm condições de estudar em instituições privadas, de conseguirem se formar não só no ensino médio, que nós muito provavelmente teremos agora depois da aquisição desse belo imóvel, mas também de termos a possibilidade de o nosso futuro discente, com 24, 25 anos, talvez um pouco mais, sair com um doutorado aqui da instituição. Eu acho que esse é o desejo que todos nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Todos nós temos que pegar aquele adolescente de 14, 15, que muitas vezes não teve uma oportunidade melhor para poder ter um ensino de qualidade e largá-lo com 25, 26, doutor. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós temos um corpo docente maravilhoso, extremamente qualificado. Nós temos um conjunto de servidores muito comprometidos, com uma qualificação que excede as funções que eles realizam. Nós temos que aproveitar esse potencial. É isso que eu estou disposto se eu for o diretor-geral. Além disso, eu acho que agora já está no momento, depois de toda essa nossa batalha conjunta para termos uma infraestrutura condizente com as condições da instituição, de nós termos efetivamente maior dedicação para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Porque para o ensino, todos os servidores do campo Erechim, eles trabalham pelo ensino. A nossa função é dar ensino, dar educação às pessoas. Essa é a nossa função. Para dar uma boa educação, todos os docentes sabem que nós temos que ter um setor de pesquisa atuante. Nós temos que ter um setor de pesquisa que a sua importância seja semelhante ao setor de ensino. Se nós não tivermos pesquisa, nós não vamos oportunizar aos discentes que tenham melhores condições de aprendizado. Nós não queremos soltar um discente comum. Nós vamos soltar um discente do Instituto Federal, do campus Erechim. Esse nosso futuro profissional, em qualquer uma das áreas que nós atuamos, esse profissional tem que ser diferente. Esse profissional tem que dar uma resposta diferente. Esse profissional tem que atender às necessidades, não só da região, as necessidades de todo o país. Por que nós temos cursos, e cada vez mais cursos focados, cursos crescendo? A procura no nosso processo seletivo é muito grande, mesmo sabendo que ainda, infelizmente, nós temos que, por exemplo, cobrar a taxa de inscrição para o nosso processo seletivo. Oxalá nós possamos, nos próximos, termos uma inscrição gratuita. Certamente nós teremos muito mais candidatos do que nós já temos hoje. E principalmente nós vamos oportunizar aqueles que talvez ainda não tenham a oportunidade de virem estudar na instituição. Nós temos cursos fantásticos. O curso de marketing, para quem participou da semana acadêmica, sem dúvida nenhuma foi uma bênção saber que o mercado está procurando os nossos profissionais. O curso de engenharia mecânica é uma necessidade não só da região, é uma necessidade nacional. Nós temos um grupo fantástico na área de alimentos, que sem dúvida nenhuma não só tem condições, agora com o novo prédio, de ter um curso de engenharia de alimentos, por exemplo,
mas eu acho que com a quantidade de doutores, doutorandos e certamente com os novos ingressantes em futuros concursos, nós pode ser provavelmente nosso primeiro curso que tem um curso de pós-graduação, talvez não lato sensu, mas stricto sensu. Nosso curso de vestuário vai iniciar agora, digamos, um novo desafio, que é atuar no curso superior de design de moda. Isso é crescimento, isso é conquista. Não minha, não do professor Celso, isso é uma conquista de todos nós. E é por isso que eu vou estar trabalhando para vocês a partir de 2013. E principalmente trabalhar também para os nossos servidores técnicos. Eles precisam de maior valorização, eles precisam de maior participação nas decisões na instituição, maior capacitação. Muitas vezes são subaproveitados, mas isso muito provavelmente, certamente nós teremos mais oportunidades de discutir isso nas questões, já que nosso nobre Luiz me avisa que eu tenho apenas 30 segundos. E apenas para finalizar, vocês devem ter observado, vote Eduardo e vote sem medo. O pior para mim é ingressar numa sala e ver que as pessoas não querem conversar comigo porque têm medo. Não tenham medo. Eu posso ser uma novidade, mas sem dúvida nenhuma eu sempre trabalhei pela instituição. Então votem sem medo, votem sem preocupação, votem em Eduardo, que certamente nós teremos uma direção geral que vai satisfazer a todos a partir de 2013. Muito obrigado. Muito obrigado, então, professor Eduardo. A seguir, então, passamos a palavra ao professor Celso Borges para colocar as suas ideias. Baixar um pouco aqui. Boa tarde a todos e a todas que nos dão o privilégio de estar presentes escutando a nossa explanação. Diz bem o professor Eduardo quando diz que ele e o professor João vieram abrir as portas do Instituto, foram os primeiros docentes a serem nomeados. Com isso, eu digo também, tenho o prazer de dizer de que já em 2008, quando na proposição da implantação do Instituto Federal Campus Erechim, unidade integrada à Agrotécnica Federal do Sertão, onde exercia a minha profissão, e neste ato fui convidado para vir a Erechim desbravar. E isso me dá uma grande satisfação em dizer, porque quando nós chegamos aqui, sim, nós não tínhamos absolutamente nada, nem os prédios tínhamos, porque a nossa primeira casa, eu sempre digo, foi debaixo de uma ameixeira que está aí. A nossa primeira casa foi uma sala de 2x3 na Secretaria de Educação para efetivamente oportunizar aos novos servidores a inscrição para o concurso. A partir daí, quando convidado a buscar esta formação, porque diz bem o professor Eduardo também, que não tínhamos na região um ensino de qualidade, um ensino público e um ensino gratuito. E essa desbravação foi muito importante. Temos realmente assim um quadro de servidores invejável, todos capazes. Professores, se vocês observarem nos campos, por aí, quem sabe, nós temos a questão de formação intelectual, um dos melhores quadros. Técnicos administrativos, da mesma forma. Todos engajados para, sim, buscar a formação técnica, profissional, almejada por toda a região. E é dentro desse contexto que eu digo assim, em todas as situações do campus Erechim, eu tenho o prazer e a satisfação de dizer assim, algo de mim tem. Muito se deixou de fazer, sim,
muito se pode fazer com certeza, e devemos fazer com os servidores públicos. E é esta a minha proposição. Além de ter o ensino público gratuito de qualidade, nós, como servidores desta instituição, sermos capazes de dizer assim: eu sou parte atuante em toda a gestão. E é esta a minha proposição. Eu quero sim, no campus Erechim, buscar essa unidade de ação, essa unidade de participação, e dizer: cada servidor é de suma importância para que esses prédios, que foram adquiridos justamente de 2009 a 2012, como a feliz ação do professor Sérgio e de toda a equipe, com certeza, porque somente ele não faria. Buscamos então sim essa conquista, essa escola de qualidade, essa escola representativa de toda a região, essa escola que certamente, em função do quadro funcional que temos, a região vai nos agradecer, porque nós certamente colocaremos no mercado de trabalho profissionais de qualidade. E é isso que a região espera, e é isso que os alunos aguardam ansiosamente de nós. Esta é a minha proposição. Continuar essa caminhada que me parece frutuosa na educação e nos anseios dessa comunidade. E para isso eu digo assim, para quem me conhece e para quem trabalha comigo, me coloco dizendo o seguinte: responsabilidade, planejamento, transparência e participação de todos é minha meta. E isso, acredito que para quem trabalhou comigo já sabe que eu estou dizendo e já efetivamente exerci essas funções de colaborador. Dentro disso, sabemos que o ensino é essência, juntamente com pesquisa e extensão, não podemos separar. Nós temos a obrigação como órgão público de trazer inovações para dentro da nossa comunidade. Ensino, pesquisa e extensão não se desligam, são importantes. Para que aconteça realmente o ensino de qualidade, a extensão de qualidade, a pesquisa de qualidade, com certeza vem junto com ela, junto com esses três princípios, o administrar. E esse administrar significa recursos humanos e recursos financeiros. Quanto a recursos humanos, como já falei, nós temos um quadro excelente de servidores. Teremos que buscar mais? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos a projeção de no mínimo 1.200 alunos logo na sequência, porque temos 840 agora, e temos apenas 33 professores. Temos apenas 32 técnicos administrativos. A projeção para nós é 60. A projeção para nós, 60 professores, 50
50 administrativos. E aí a nossa organização, o planejamento. E aí nós não podemos esquecer de cada um de vocês, como servidores, como discentes, que cada um de vocês tem sim capacidade de explanar suas ideias, e esta gestão certamente terá a capacidade de ouvi-las. Recursos financeiros, um pouquinho mais complicado. Não somos nós que definimos, de fato. Vem uma verba, vem um orçamento, e esse orçamento ele deverá ser planejado. Para quê? Para que todas as áreas que estamos atuando, todos os cursos que estamos atuando, realmente sejam contemplados com a nossa ação financeira. E para isso, certamente eu farei muitas reuniões, muitos contatos, colocarei as propostas e vocês certamente terão a responsabilidade junto comigo de vislumbrar essas propostas, de fazer com que o nosso campus Erechim realmente continue percorrendo o caminho que está percorrendo, que é a excelência na informação e na formação. Por isso, já diz vamos juntos, venham dia 12. Coloquei o meu nome à disposição, dia 12 estarei buscando então essa efetivação da direção-geral. Muito obrigado. Agradecemos também a palavra então do professor Celso Dors. Gostaria de lembrá-los que as urnas estarão passando novamente. Caso alguém tenha mais alguma pergunta para direcionar aos candidatos, então é só erguer a mão que o pessoal da comissão está passando. Então, ninguém? Então, por favor, gostaria de ressaltar que as perguntas serão então sorteadas e a ordem de resposta vai ser a mesma do início da Assembleia. Okay? Primeiramente, então, o professor Eduardo. Primeira pergunta, então, quais ações pretende efetivar para promover a união dos segmentos, docentes e técnicos administrativos? Como pretende ser um exemplo através de sua liderança? Primeiro, eu pessoalmente acho que não há essa divisão de segmentos. Nós somos todos nós servidores públicos. Só o que acontece é que cada um de nós tem uma função distinta dentro da instituição. Aqueles de vocês que já tiveram a oportunidade de trabalhar comigo em qualquer modalidade sabem que eu não faço esse tipo de distinção. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que o mais importante para que nós integremos todos dentro de um pensar único para a instituição, dentro de uma visão de crescimento da potencialidade da nossa instituição, é cada um de nós ter certeza disso. Nós somos servidores públicos federais. Nós temos uma missão, nós temos uma função social. E aqui dentro da instituição, cada um de nós tem uma função distinta, mas cada um de nós é parte importante do mecanismo do Campus Erechim. Se nós não tivermos a colaboração de todos, não adianta ser um professor doutor. Nós, sem dúvida nenhuma, se nós não tivermos um laboratório, se nós não tivermos uma secretaria, se nós não tivermos um setor financeiro que funcione, de nada adianta ter titulação. Aqui cada um é importante. E eu não vejo sentido em nós termos essa distinção ou considerarmos que o nosso colega servidor tem alguma diferença, porque naquele momento talvez ele não tenha avançado mais
na sua formação. Todos nós somos iguais e todos nós trabalhamos pelo mesmo motivo, que é darmos educação de qualidade. É isso que eu vou buscar, é para isso que eu vou liderar o campus, para que nós tenhamos essa oportunidade. Todos nós somos iguais. Se alguns tiveram maior oportunidade, se alguns são um pouco mais experientes e nesse momento estão exercendo uma função distinta, isso é irrelevante para a função. Todos nós temos capacidade. Vai chegar o tempo onde nós vamos ter colegas servidores, talvez com formação superior àquele que está atuando na formação docente. Essa é uma possibilidade que, via capacitação, nós podemos ter. O que é importante é que nós trabalhemos integradamente e que nós conduzamos todo o nosso instituto, não só o Campus Erechim, que nós fazemos parte de uma instituição maior, para um objetivo final, que é dar educação de qualidade a todos, e principalmente para aqueles que mais necessitam, aqueles que não têm condições de pagar um curso privado, como era o que acontecia aqui na região do Alto Uruguai. Então eu vou liderar a todos como servidores públicos. Para mim, não tem distinção. Obrigado. Bom, sortearemos agora então uma pergunta para o professor Celso. No quesito lazer, o que o candidato tem em mente para os 3 segmentos? Que coisa boa essa, né? Falando em lazer e em uma administração que tem a ver isso. Que bom que as pessoas pensam assim. E eu digo, a integração, o sair de dentro da nossa função principal e operacional, é sim de suma importância. Então, certamente, eu continuarei dando essa ênfase, no requisito tão importante que é a integração do grupo fora das paredes da instituição. Com certeza agora nós temos uma situação interessante a ser pensada com a aquisição desse imóvel. Com certeza tem campos, por que não promover ações de integração dos servidores, dos discentes? Por que não promover integração com servidores, com discentes de outros campos, de outras instituições regionais, locais? Por que não? Sem dúvida nenhuma, esse lazer é de suma importância para a integralidade da ação social que nós temos, como bem disse o professor Eduardo, servidores públicos. Nós temos sim que buscar essa integração, esse servir ao público externo e, com certeza, não esquecendo o nosso público interno, que somos nós. Obrigado. Sortearemos então mais uma pergunta ao professor Eduardo. Professor Eduardo, o campus Erechim destaca-se pela união entre servidores de diversas áreas, atividades de integração como festa de final de ano, /semestre e Semana Farroupilha colaboram para que esta integração seja cada vez maior. Como você pretende conduzir as atividades de integração em seu mandato? Bom, acho que é uma esteira da resposta do meu, digamos, companheiro de trabalho, professor Celso, de atividades de lazer e de integração.
Eu acho que é do conhecimento de todos que o professor Eduardo muitas vezes não participa de atividades de integração, principalmente porque elas ocorrem no final de semana. O que talvez vários de vocês não reparam é que o professor Eduardo viaja todos os dias. E para mim, o que é mais difícil é que no mesmo momento que eu aqui assumi, nasceu minha filhinha. E quando você chega em casa e a filhinha diz: quem é esse menino, mamãe? Você fica, digamos, razoavelmente, compadecido. Eu acho que não há porquê nós não termos atividade de integração, não participarmos da Semana Farroupilha, não organizarmos agora, que nós vamos ter um espaço maravilhoso aqui no Colégio Hermitage, hoje Campus Erechim, de nós organizarmos atividades de integração. Sem dúvida alguma, muitas vezes, quando vocês estavam, com o merecido descanso, com o merecido entretenimento, com a merecida integração, talvez eu não tenha participado. Mas em qualquer momento que você não participar, e vários de vocês aqui ainda não têm experiência de terem filhos, quando vocês tiverem filhos e você chegar em casa e a tua filha não te reconhecer, ou ser como o professor Eduardo, que sai de manhã cedo e minha filha está dormindo, e eu volto à noite e ela está dormindo, e eu só tenho 2 momentos para estar com ela, que é no final de semana, vocês vão ver como isso é difícil. E vocês vão ver também, principalmente, que quando as crianças crescem e você não está junto delas, são momentos que não voltam mais. Não é um momento que você possa, em alguma outra etapa da vida, recuperar. Eu nunca vou na apresentação da minha filha no colégio, eu sempre estou aqui na instituição. Eu nunca posso participar de alguma festinha de aniversário dela no colégio, eu estou aqui na instituição. Se eu não estou aqui na instituição, eu estou viajando. Mas o que acontece é que a atividade de integração, claro que são importantes. Eu procurarei participar daquelas que eu conseguir. Agora, é importante que nós nos integremos, não só quando nós estamos realizando uma atividade de integração, mas principalmente enquanto nós estamos trabalhando. E é para isso que eu vou trabalhar. E sem dúvida alguma, é ótimo ter uma oportunidade de integrar uma semana Farroupilha, uma atividade de Páscoa, uma atividade de Natal. E o que talvez muitos não saibam é que eu fui incentivador da primeira ação junto ao Lar dos Velhinhos aqui de Erechim, onde nós fizemos uma campanha muito bonita que passou na RBS em rede regional. Muito obrigado. Passamos então a mais uma pergunta ao professor Celso. Como você irá publicizar os recursos disponíveis para o campus? Seguindo a mesma linha de pensamento, como você fará uma divisão justa do orçamento entre os cursos? Outra situação muito importante dentro do campus, né? Questão de orçamento, e isso sim influencia toda a ação profissional de todos os servidores e, consequentemente, envolvendo os alunos aí. Muito bem, como diz o gaúcho, a disponibilização e a transparência desse orçamento, vocês podem ter certeza que vocês já terão. Nós temos alguns custos operacionais, como temos em nossas casas, luz, água, né? Que vem de dado um orçamento. E esses custos operacionais são um tanto progressivos e um percentual um tanto alto. Mas no que tange ao orçamento, com certeza, nós iremos sim fazer um estudo junto com a equipe administrativa, com os segmentos, tanto técnicos quanto docentes, e com os cursos. Mas nós não podemos somente ficar no orçamento. E aqui eu quero ter, como já tivemos muita, vamos dizer assim, sorte, mas a sorte você tem que buscar, né? Nós temos sim que buscar recursos também extra-orçamentários. E alguns investimentos foram feitos, ou a maioria deles aqui dentro, com sim recursos extra-orçamentários, buscados. E a gente vai tentar continuar a fazer isso.
Mas o recurso que virá aqui, tanto do orçamento geral, normal, quanto do extra-orçamentário, com certeza vocês terão oportunidade de opinar. Vocês dos cursos, coordenadores de cursos, vocês, servidores, na sua totalidade. Porque vai ser, sem dúvida nenhuma, uma gestão transparente. Quero fazer uma gestão transparente, quero fazer e participativa. Podem ter a minha palavra, tá? Vocês terão sim participação na efetivação, no gasto do dinheiro público que é remetido ao campus Erechim. Muito obrigado. Bom, vamos a mais uma pergunta então ao professor Eduardo. Professor Eduardo, considerando as competências do DI para articular entre os demais departamentos, prestar assessoramento à direção em assuntos de planejamento e desenvolvimento, propor alternativas organizacionais, colaborar com a direção geral quanto aos planos de investimento, coordenar os processos de sistematização de dados, de informações e de procedimentos institucionais, entre outras. Como responsável pelo DI no campus, quais ações e resultados você obteve? Qual foi o impacto, benefícios das mesmas para o campus e a gestão? E como procederá na DG para suplantar as deficiências dessa área estratégica? Bom, eu acho que é uma pergunta bastante relevante e importante para um dos setores que, em tese, deve ser o mais valorizado em qualquer um dos campos. No nosso campus, várias das funções, digamos aqui, que foram retiradas da função estatutária do DI, elas são realizadas por outros departamentos e muitos setores ficam a cargo de outros departamentos. O que o DI faz na instituição? Nós colaboramos em conjunto, toda a equipe trabalhando, traçando as metas e os planejamentos futuros e de ações que são necessárias para o desenvolvimento do campus. Todo o DI, ele entrega constantemente relatórios para a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e muitos deles vocês podem observar, inclusive, no site da instituição, o site geral. Para aqueles que nunca tiveram a curiosidade de observar, é o www.ifrs.edu.br. A parte de desenvolvimento institucional aqui no campus Erechim, o que era mais crucial era aquilo que era desenvolvido. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a parte de divulgação e de comunicação da instituição, ela é, em tese, realizada pelo Departamento de Extensão. Aqui na instituição, nós optamos para que isso fosse realizado pelo Departamento de TI. E, nesse sentido, observando não só o crescimento dos alunos que estão matriculados nos nossos cursos, mas, principalmente, sabendo os novos cursos que nós estamos abrindo, e os cursos de todas as áreas que nós estamos abrindo, eu acho que o DI trabalhou muito bem. Eu acho que é um sucesso nós termos novos cursos. Todos os nossos novos cursos técnicos, de Pronatec ou qualquer outro que seja ofertado, eles têm relatórios DI. E a função do DI é auxiliar se houver alguma dúvida na elaboração desses relatórios. Evidentemente, no exercício da direção geral, a função de DI vai ser muito mais importante do que ela é nesse momento. Evidentemente, isso é uma escolha particular de cada um dos campos, e na realidade eu acho que é uma escolha do professor Sérgio, digamos, de contar com maior proximidade, tanto do Ayrton, quanto agora no momento do professor Júlio na direção de ensino. Evidentemente, na montagem da equipe, o DI, em sendo eu um trabalhador do DI nessa gestão, imagino eu que ele terá muito maior importância. E na realidade o que é mais importante é que todas essas funções de direção, de coordenação, têm importância semelhante e que nós não privilegiamos nenhuma área. De minha parte, eu acho que o trabalho, sem dúvida nenhuma, em todas as áreas pode ser sempre aprimorado, seja no ensino, seja na administração, seja na pesquisa, seja na extensão. Evidentemente, se tudo já viesse pronto e se tudo já viesse perfeito, eu parto do pressuposto que a vida perderia um pouco de sentido. Eu estou satisfeito, acho que a instituição teve um crescimento muito grande, acho que sempre colaborei no planejamento da instituição, e muitas das ações talvez não tenham transparecido
ou muitas das planilhas que muitos dos meus colegas de determinados departamentos preencheram, elas são fornecidas pelo DI. Eu acho que isso que é importante. O importante é que nós trabalhamos e o importante é que nós vencemos. Obrigado. Mais uma pergunta do professor Celso, então. Quem você indicará para a direção de ensino? Iniciei então agora a efetivação da equipe. Primeiramente, eu gostaria de colocar que esse estudo, a partir do momento que me candidatei, ele está sendo feito. E eu gostaria de trabalhar com transparência, e sou transparente. No entanto, eu vejo assim, não é uma eleição efetiva, que nem disse o professor Eduardo, é uma escolha para um determinado tempo, mas é similar a uma eleição. Isso me preocupa. Me preocupa quando eu vou colocar o meu diretor de ensino aqui falado, e eu poderia, e teria em mente, como já o professor Eduardo sabe, que eu teria ele como diretor de ensino. Ok? Dizendo isso, eu me sinto um tanto acuado, vamos dizer assim, em dizer hoje o nome, porque eu vejo que nós não somos opositores de ideias, né, professor Eduardo? Mas, por que não? Alguém que vota em mim ou ao professor Eduardo estar participando dessa gestão, tanto minha quanto do professor Eduardo. E tem pessoas capazes. Não vamos dividir em grupo, né? Vamos dividir em linhas de pensamento. Certo? Vamos dividir linhas de pensamento. Projeções. Então vocês podem ter certeza, e abro aqui a seguinte situação: a minha gestão não é a gestão, desculpa, professor, vou utilizar o seu nome, a gestão do professor Sérgio. Certamente, em todos os cargos terão pessoas novas. Muito obrigado. Vamos então a mais uma pergunta ao professor Eduardo. Explicar melhor qual o teu planejamento em termos de crescimento, tanto de estrutura quanto pessoas e cursos. Bom, todo mundo sabe que nós temos 4 áreas principais aqui na instituição, que são frutos de uma consulta popular: a área de alimentos, a área de mecânica, a área de vestuário e a área de gestão. Nós já temos algumas áreas que já foram verticalizadas rumo aos cursos superiores. Meu planejamento, ou meu incentivo para o próximo curso superior, é da área qual nós ainda não temos um curso superior, que é da área de alimentos. E parece que é mais do que louvável, mais do que lógico, nós temos um prédio novo à disposição, com laboratórios, com usinas, que nós tenhamos um curso superior da área de alimentos. E me encho de orgulho que o grupo de alimentos que está lá atrás, todo ele unidinho como sempre, já esteja trabalhando no desenvolvimento de um plano de curso, de um curso de engenharia de alimentos.
Um curso que certamente vai ser uma inovação aqui na região. Uma inovação porque vai ser diferente. Nós temos um polo muito grande de engenharia de alimentos aqui na nossa co-irmã, na URI, mas sem dúvida alguma, vocês acham que os melhores programas ou as melhores instituições de ensino, elas nascem sozinhas? Não. Elas nascem em uma cidade que tem vocação universitária, como o município de Erechim. Ela nasce pela união de programas fortes com professores capazes, como da área de alimentos. E, sem dúvida alguma, muitos dos nossos cursos que agora existem podem dar origem a outros. A área de gestão já está mudando alguns dos cursos técnicos, como a área de alimentos já o fez. Nós temos uma oferta nova agora de finanças e logística, que para aqueles de vocês que já acessaram as estatísticas do nosso processo seletivo, eu diria que se não é a mais concorrida, é a segunda mais concorrida. Então, novos cursos, sem dúvida nenhuma, a instituição vai poder oferecer nas 4 áreas que nós atuamos. Lembrando sempre que nós temos uma outra missão. A nossa missão de ofertarmos um ensino médio também de qualidade. Mas isso será feito sempre quando nós tivermos capacidade de ofertar e principalmente quando o nosso corpo docente e todos os nossos servidores se sentirem em condições de ofertar um ensino médio, que é totalmente distinto das áreas que nós trabalhamos hoje. E sem dúvida nenhuma, novos cursos, novas vagas, novos discentes, novos professores e novos colaboradores. Nós vamos precisar de novos servidores. Isso é uma realidade. E nós temos que bem aproveitar essa infraestrutura que nós conseguimos nesse momento. É por isso que vocês podem ter certeza. Todas as áreas terão seus cursos. Em todas as áreas eu vou batalhar para que tenham mais colaboradores. Muito obrigado. Mais uma pergunta para o professor Celso, então. Acho que as perguntas estão um tanto repetitivas, então. Vamos uma nova. Isso é transparente, né? Então. Professor Celso, o senhor é diretor substituto. Qual sua atuação como diretor? Que ações implementou enquanto diretor? Muito bem. Como eu disse lá no início, eu vim buscar a implantação e a implementação do Instituto Federal Campus Erechim. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Tenho prazer de dizer, junto com o professor Sérgio, o que está posto está aí para todos verificarem. Não há necessidade de muita fala. O ambiente que temos aqui, muitos não sabem. Existem algumas ações que a gente realmente tem que restringir, e vocês, quando o professor Sérgio colocou alguma situação para que nós ficássemos quietos e não saíssemos a verdade dos fatos, que nós queríamos sim adquirir essa área, esse auditório que estamos hoje. Eu tenho o prazer de dizer assim, ó, participei desde abril. Eu tenho o prazer de dizer assim, ó, os projetos foram acompanhados sim por mim, juntamente com o professor Sérgio. Muitos erros, né, professor Sérgio? Não erra quem não faz. Mas muitos acertos. A estrutura está aí. Tem muito para se implementar. Tem muito para se buscar.
E nos 3 anos que passei aqui, graças a Deus, eu posso dizer assim, ó, algo de bom eu fiz para a sociedade erechinense. Eu fiz junto com o professor Sérgio e com todos os servidores desta instituição. Muito obrigado. Vamos a mais uma pergunta ao professor Eduardo. Professor Eduardo, desde o início da atual direção, você está à frente da coordenação de desenvolvimento institucional e também representante dos docentes no Consup. Por que você nunca organizou assembleias ou reuniões para saber a opinião dos colegas a respeito dos trabalhos desenvolvidos nesses 2 cargos? Bom, primeiro, digamos, o DI, ele tem reuniões constantes com a direção. Eu acho que todos vocês sabem da gloriosa reunião da segunda-feira pela manhã, do qual todos nós participamos. No que tange à atuação como representante docente, o qual eu muito me orgulho, eu acho que sempre há uma comunicação, primeiro, que todos os coordenadores recebem, e isso foi um acordo feito ainda lá no início, na primeira eleição do professor Eduardo para representante docente, que o material de discussão de cada uma das assembleias seria disponibilizado para os coordenadores e esses repassariam, digamos, as solicitações particulares dos grupos. E várias vezes nós fizemos discussões, principalmente, alguns de vocês talvez se lembrem, na Instrução Normativa 81 e 82. Eu acho que muitos de vocês tiveram a oportunidade de participarem de uma reunião do Consup quando ela foi realizada aqui no município de Erechim. Vocês sabem que muitas vezes, apesar de ser em tese um órgão representativo, etc., muitas das decisões que lá são tomadas, elas já vêm pré-definidas. Há uma força muito grande da reitoria. O que eu posso garantir para vocês é sempre atuando como docente, os direitos e os interesses docentes sempre foram defendidos nessa Assembleia. Eu gostaria de lembrar também que no campus Erechim nós sempre tivemos a grata companhia do representante dos técnicos administrativos. E felizmente, sempre que eu fui com o meu agora novamente companheiro Ivan, nós sempre votamos em conjunto e nós sempre votamos pelo interesse da instituição. É evidente que muito ainda tem que ser feito, não só por nós, mas por quem for trabalhar pela instituição. E lembrando sempre que algumas lutas interessantes por melhores condições de trabalho, como a Instrução 81, que vinha no nosso ponto, e 82, que regrou não perfeitamente a nossa atividade docente, foi votada em conjunto por mim e pelo Ivan. E também a votação das 30 horas para os servidores técnicos, tanto eu quanto o Ivan votamos a favor. Infelizmente, digamos, todos os diretores foram razoavelmente coagidos a votarem contra, mas eu imagino que isso tenha sido uma indicação do colégio de dirigentes, e não uma escolha particular do professor Sérgio. Eu acho que isso representa bem, digamos, a minha dedicação para ambas as funções na instituição. Lembrando também que todos vocês sempre tiveram a porta aberta, um café quente e um chocolate lá na minha sala. Obrigado. Bom, sortearemos então mais uma pergunta ao professor Celso. Professor Celso, o campus Erechim destaca-se pela união entre os servidores de diversas áreas. De novo isso? Acho que perguntas repetidas, né, gente? Não temos por que insistir. Professor Celso? Professor Celso responde. Atividades de lazer já foi respondido, certo? Perguntas iguais, gente. Por favor. Já veio pronta, né? É a mesma pergunta
anterior. Então, 3. 4. Professor Celso, considerando que a demanda por investimentos é maior do que será disponibilizado em 2013, como pretende atender os projetos previstos? Prosseguirá com os projetos em andamento? Quais são? Esse é trabalho, né? Então é bom. Também. Sem dúvida nenhuma, o nosso campus está demandando por infraestrutura, por estruturação. Aonde? Laboratórios. Laboratório de mecânica, quando eu passo ali nos corredores da mecânica e vejo os alunos quase um em cima do outro nos laboratórios, eu vejo que o processo de ensino-aprendizagem, quem sabe, não aconteça da forma que deveria acontecer. Isso me diz o seguinte, temos que buscar mais espaço. Tem um projeto aí de ampliação dos laboratórios. Quando me diz laboratório de informática, e eu vejo os alunos dentro da biblioteca com 4 computadores e muitos à espera, me causa um certo transtorno. Pretendo sim, para os discentes, colocar um laboratório específico para a efetivação de trabalhos extra classe, em horários extra classe. E aí podemos planejar, buscar quem não trabalha no final de semana, né? Quem sabe pode ser. Alimentos. Temos a estrutura, né, professor Léo? Desculpa citar o seu nome, mas eu cito alimentos porque eu sei da dificuldade que vocês passam todos os sábados em ir até Sertão. Os professores podem ter toda a capacidade e o empenho para falta de estrutura. Agora, com essa aquisição aqui, o nosso espaço ficou maior, né? Como é que nós vamos nos deslocar de lá do prédio central, vamos chamar assim, para esse prédio aqui? Não sei se esse é o central aqui agora. Quem sabe uma cobertura. Questão de segurança. Porque segurança nós teremos dentro de todas as ações, todos os investimentos aqui dentro, se nós não temos cercamento, se nós não temos estrutura que nos resguarde. São projetos. Quantas reclamações recebi lá no meu setor dos alunos? Professor, tiraram o nosso estacionamento? Sim. Esse é um outro projeto. Vamos buscar um estacionamento para servidores e alunos. Vamos. Então, assim, projetos, eu acho que é uma sequência de ação. Muito obrigado. Seguimos com mais uma pergunta ao professor Eduardo. Professor Eduardo, observando suas atribuições como TI, principalmente de assessoramento à direção geral e de articulação entre os setores, fale dos resultados das ações promovidas. Muitas perguntas repetidas, gente. Professor Eduardo,
A integração com a comunidade erechinense é muito importante para conseguirmos apoio para as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Você pretende morar em Erechim para ampliar os laços com a comunidade? Eu acho isso uma obrigação, né? Não há como ser diretor-geral sem morar aqui na gloriosa Erechim. O que talvez vários de vocês não sabem, eu nasci aqui na capital do mundo, Getúlio Vargas, 20 quilômetros daqui. E muitas vezes, quando sob temporal, quando eu estou muito cansado, ou os vários dias que eu faço 3 turnos aqui, muitas vezes eu repouso na casa dos meus pais. Dá um pouco de saudosismo, mas sem dúvida alguma eu acho que Erechim é um município muito agradável para ver se morar. Eu atualmente resido em Passo Fundo por uma questão profissional familiar e não por um desejo particular meu. E para todos aqueles de vocês que viajam, sejam nossos colegas servidores, sejam os nossos discentes, sabem como é difícil estar na estrada todo dia. Hoje, por exemplo, que é um dia com chuva, eu tenho certeza que ao retornar a Passo Fundo eu vou encontrar algum acidente, como eu encontrei nas últimas vezes que choveu. Então, naturalmente, você estar mais presente aqui em Erechim, eu acho que isso é uma obrigação de qualquer diretor-geral. E sem dúvida nenhuma, eu sou muito integrado à comunidade de Erechim, até porque fazem décadas que eu moro aqui nessa região. Muitos dos nossos colegas servidores vieram de municípios distantes. Eu já conhecia a maioria dos municípios do Alto Uruguai, e para mim foi um privilégio conhecer algumas localidades que eu ainda não conhecia, como Carlos Gomes, Cruz Altense, Barra do Rio Azul. São todos lugares muito bonitos, que eu acho que é importante que vários servidores as conheçam, porque retratam a realidade dos nossos discentes. E vários de vocês já foram comigo nessa peregrinação da palavra, na peregrinação da palavra da educação. Então, sem dúvida nenhuma, vir morar em Erechim faz parte da minha obrigação como diretor-geral. Mas o professor Sérgio bem sabe, sem dúvida nenhuma, o professor Celso também, direção geral é ir atrás de recursos, é estar na reitoria, é estar no Ministério de Educação, é estar onde for necessário. Sem dúvida nenhuma, teria uma base aqui em Erechim. Agora, muitas vezes, vocês talvez não me vejam na direção geral, porque eu vou estar em outra localidade, trabalhando por vocês, buscando recursos por vocês, trabalhando para que nós tenhamos melhores condições, como qualquer diretor-geral faz. E é isso que é mais importante, é trabalhar por vocês. Morar aqui é um detalhe, o trabalho, essa é a diferença. Obrigado. Bom, abrimos espaço só para mais uma pergunta, pois a comissão discutiu a repetibilidade de uma pergunta ao professor Celso. Então, eu acho que a resposta vai ser rápida, mas enfim. Quem você indicará para a direção do DAP? Muito importante isso, tá? De novo, né? Eu disse vamos ao trabalho antes e eu acho que essa é a nossa meta e essa é a nossa busca. Sem dúvida nenhuma, para todo mundo eu vou dizer o seguinte. Teve muito trabalho, teve muito acerto, teve muito erro. O respaldo está aí. A mudança, muitas vezes, é importante. Mas nós nunca podemos esquecer de que o passado também é importante. Nunca podemos tirar isso da nossa mente. E em cima disso eu digo assim, como eu disse na primeira questão a respeito da direção de ensino, eu vou dizer assim, o DAP com certeza não será mais o professor Anísio. Eu tenho um grupo de trabalho, ou nós temos um grupo de trabalho dentro do DAP de excelência, como todos os outros servidores. E está em negociação, sim, e vai ser, sim, uma pessoa
da minha confiança, que trabalha dentro do DAP, então certamente será um administrativo, né? E aí estou sim na tratativa, e será, podem ter certeza disso, uma pessoa que tem conhecimento da ação ou das ações tidas dentro do DAP, será sim um servidor administrativo e também, eu vou dizer a mesma coisa, confia em mim. Eu quero cortar algumas arestas que existem que também diz o professor que não existem, entre servidores técnicos administrativos e servidores docentes, e quero sim privilegiar o grupo de servidores técnicos administrativos com esta função que é o DAP. Muito obrigado. Gostaríamos então de agradecer aos dois candidatos e também, para finalizar, gostaríamos de agradecer então nosso diretor que está saindo e pedimos para que ele dê uma palavrinha para nós. Por favor, professor Sérgio. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria parabenizar os dois candidatos, o professor Eduardo e o professor Celso, e dizer que Erechim se destaca novamente, né, na questão de um debate, na questão de um processo eleitoral. Né. A gente acompanha alguns processos, vários campos passaram, alguns campos tiveram alguns problemas. Nós tivemos alguns problemas, inclusive, no processo eleitoral da reitoria, né? E eu só tenho a elogiar esse processo que está sendo realizado aqui no campus Erechim. Os dois candidatos brilhantemente apresentaram suas propostas, responderam os questionamentos, e isso engrandece bastante a nossa comunidade, e dizer que isso é o exercício da democracia, né? Os institutos federais prezam por isso. Todos os segmentos passam por processos eleitorais, seja dentro do campo, seja para reitor, seja dentro do Conselho Superior, onde todos possam ser representados, possam expor as suas ideias, expor as suas propostas e poderem serem contempladas. Então, estamos todos nós de parabéns, né, por esse momento, essa oportunidade. Digo que isso vai ser normal daqui para frente, dentro do Instituto Federal. Logo ali na frente nós teremos um processo eleitoral definitivamente, né, como prevê a legislação. Estaremos chegando aos 5 anos e aí estaremos promovendo um processo eleitoral novamente. Né. E eu espero, né, que sempre aconteça neste nível, onde sempre os candidatos estejam aqui focados no objetivo do nosso campus, que é crescer, ser a melhor instituição dessa região, comprometido com todos os segmentos, professores, técnicos e alunos, promovendo a educação de qualidade pública e gratuita, promovendo pesquisa, promovendo extensão, promovendo pós-graduações, que é o que nós vamos, né, logo ali na frente poder ter. Hoje estamos com uma estrutura melhorada em função de 3 anos atrás, como foi bem colocado, e eu acredito que todos nós aqui temos condições de estar contribuindo para que isso continue. Desejo boa sorte ao professor Eduardo, desejo boa sorte ao professor Celso, né? E agradeço muito a participação de todos vocês neste momento, né? Nessa ajuda, né? nessa